Sejam bem-vindos, irmãos, ao nosso 25º culto online. Se caísse na prova, o Alcino não iria acertar quantos cultos online nós já tivemos. Eu sei disso, meu irmão, já sei. 25. Nossa, eu não contei um por um, não. É que semana que vem vai fazer 6 meses. Como o ano tem 52 domingos, né? Só dividir. Vai ser o 26º na semana que vem, né? Então, muito obrigado por todos aí que estão se esforçando para manter a comunhão na igreja, para manter os relacionamentos vivos, que Deus possa abençoá-los. Mês de setembro, como você está vendo aí, o tema das nossas aulas vai ter um tema geral que é Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Hoje a pregação será sobre uma nova mensagem. Uma nova mensagem. Um pouquinho de história só, a gente vai estudar o livro de Romanos. O livro de Romanos vai ser estudado aqui semana após semana. E para a gente se situar um pouquinho, Roma, ela foi uma cidade que começou e teve o início do seu desenvolvimento como uma república. E chegou um determinado momento que se tornou um império, né? O império começa em 21 a.C., com um imperador chamado César Augusto. E ele leva esse império vivo ainda até o ano 14 depois de Cristo. De 14 a 37 da nossa era, Tibério foi o imperador. De 37 a 41, Calígula. De 41 a 54, Cláudio. E Nero de 54 até 68 da nossa era. Jesus Cristo, ele tem seu ministério por volta do ano 30 e morre, né, e ressuscita por volta aí do ano 32, 33, historicamente. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele vem a se converter no ano 35. Como a carta foi escrita no ano 57, a gente pode verificar que Paulo já contava com seus 22 anos na fé, aproximadamente. 22 anos seguindo Jesus, já tendo feito viagens missionárias, tendo feito um monte de coisas em prol do avanço do reino. Então, para situar, a carta é escrita na mesma época de Nero. Nero talvez seja o imperador mais conhecido, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. Então, a carta de Romanos, Paulo escreve e chega nessa época, época que Nero era o imperador de Roma. Comecinho da igreja contava já com seus 25 anos, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A carta aos Romanos, para animar você a estudar ela é considerada por muitos estudiosos eruditos como o Monte Everest do Novo Testamento, ou seja, é o pico mais alto de espiritualidade para muitas pessoas, onde vai falar do Evangelho e a maneira como o Evangelho é praticado no dia a dia de uma maneira nova e viva. Então, o Evangelho é anunciado minuciosamente nesse livro. Nesse livro, nessa carta, Deus usou, durante a história, para reformar muitas pessoas, muitos corações. No século XIV, Martinho Lutero, considerado reformador protestante, que deu início a uma revolução em termos de sair do que estava acontecendo do cristianismo, entre aspas, conhecido naquela época, estudando Romanos, ele teve um profundo relacionamento com Deus e muitas decisões, e saiu um monte de teses que ele acabou revolucionando a questão toda do cristianismo na Alemanha e se espalhou pela Europa e chega ao mundo inteiro. Foi uma reforma completa? Não. É como hoje. Hoje precisamos também de reforma em nossos corações, muitas vezes. Às vezes em nossas casas, né? Eu sei que alguns de vocês estão reformando suas casas, aproveitando. Nossos corações também, de tempos em tempos, precisam ser revistos. E nós podemos ter uma reforma. Que o livro de Romanos sirva para ajudar você a enxergar coisas novas que você talvez não enxergou. Ou colocar em prática outras coisas que você, às vezes, está só na teoria.
que tudo isso seja coisas novas para que nós possamos viver uma vida intensa com Deus. Nossos corações, nossas vidas precisam sofrer um impacto das Escrituras em nós. O impacto, as Escrituras precisam chegar no nosso coração com força. Nós não podemos ficar nos acostumando com as Escrituras e achar que a nossa vida já está boa e normal. Sempre há espaço para algo mais na nossa vida. Então, nesse sentido, eu gostaria que no mês de setembro não fosse só 4 pregações, talvez estendamos essas pregações para outubro também, no livro de Romanos, mas que seja algo que você vai estudar minuciosamente durante o mês, em seus tempos, em suas leituras. Talvez você está estudando outras coisas. Encaixe o livro de Romanos para você entender bem profundamente toda essa mensagem. Eu me lembro há 15, 20 anos atrás, quando comecei a estudar, 16 anos atrás, estudar para concursos públicos. Em um deles eu estudava o Código de Trânsito brasileiro uma vez por semana. Você já viu o Código de Trânsito, né? Uma vez por semana eu estudava o Código de Trânsito, fora português e as outras coisas, para quase decorar o que estava escrito no Código de Trânsito. Eu fiquei pensando essa semana, eu falei, quer saber? Eu vou estudar o livro de Romanos uma vez por semana, inteiro. E eu fiz isso na quarta-feira. Em 3 tempos durante o dia, consegui estudar o livro inteiro. E minuciosamente comecei a estudar alguns trechos depois, com calma. Eu quero animar você a ter a visão panorâmica geral do livro, e estude ele, e depois você vai com uma visão mais de lupa, específica, e pesquisa. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Mergulhe nesse universo de estudar a palavra de Deus e esse livro de 16 capítulos que vamos começar hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 17. Vamos ler. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha, e como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Pai, por estar junto com meus irmãos agora, meditando nesse livro fantástico, nesse começo desse capítulo, Pai. Incrível a mensagem que o Senhor nos reservou. Que nós possamos nos debruçar diante de tamanho amor. Que nós possamos nos prostrar diante de tamanha oportunidade que o Senhor nos deu, de poder reconhecer tudo que Jesus Cristo veio nos ensinar nesse mundo. Por favor, abençoe-nos, cada um aqui, possamos nos levantar, cada um, para anunciar o Evangelho com coragem, de uma forma calorosa e de uma forma que vai estimular, que vai espalhar o seu amor aqui nesse mundo. Muito obrigado. Obrigado pela vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma ainda. Paulo, ele não conhecia. Pessoalmente, ele não conhecia. No capítulo 14, ele vai explanar que ele gostaria de ir até a Espanha e, na passagem, estar em Roma para poder ter um tempo com os irmãos. Porém, apesar de nunca ter ido pessoalmente, no capítulo 16 você vê que ele conhecia muitos e tinha relacionamento com muitos cristãos daquela igreja. Provavelmente encontros em outras cidades e passagem em outros lugares até que esses irmãos se estabeleceram em Roma. Provavelmente a igreja em Roma nasce dos convertidos em Pentecoste. Essa talvez é a melhor explicação, porque nenhum apóstolo foi começar essa igreja de maneira histórica, não temos evidências. Porém, como haviam cristãos de todas as partes do mundo em Pentecostes, quando 3.000 foram salvos, batizados, é muito provável que todos esses irmãos passaram um tempo em Jerusalém, receberam uma gama de informações muito grande, e é muito provável que uma parte deles retorne a Roma, e assim eles continuam a viver a fé ali na cidade de Roma. Não há menção sobre apóstolos terem começado essa igreja. A mensagem de Deus chegou até esses irmãos e a mensagem de Deus chegou até nós e sempre proporciona algo novo. A mensagem de Deus sempre é associada a uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, se nós estamos ficando com aquele cheiro de verdura na geladeira, aquela coisa que não está muito fresca, é sinal que alguma coisa está errada em nós. Então, nós precisamos, a cada dia, nos renovar. Diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Nós podemos ter um relacionamento novo, todos os dias com Deus. Esse é o sonho de Deus para nós. Aqui em casa, sou eu, minha esposa, 2 filhos. O segredo que a gente encontra na vida é que a cada dia precisa ser vivido de uma forma nova e diferente. A gente não fica vivendo reprise de dias anteriores, no nosso casamento ou em qualquer outro lugar. A gente vive algo olhando para frente, algo novo. A mensagem de Deus precisa ser nova na nossa vida, uma nova maneira de pensar todos os dias, uma nova maneira de você falar e pensar como Jesus falaria essas coisas. Você vai resolver um problema na sua casa ou em outro lugar, você vai pensar como você vai fazer. Você não vai simplesmente chegar lá e deixar as coisas piores. Você pensa, você vai falar, a maneira de explicar, a maneira de sentir, a maneira de agir na nossa fé. O primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje conosco é: Deus se importa com você. Deus se importa com você. Ou seja, ele não é indiferente nem apático. Deus, ele se importa. Se ele vê que você está vivendo de uma forma errada, e todos nós vivíamos de uma forma completamente fora, Deus não ficou com apatia lá no céu e esperando as coisas mudarem, nem tampouco indiferente. Deus, ele age no mundo, ele age por meio de dar oportunidades às pessoas.
de poder se relacionar de uma forma verdadeira com Ele. Isso é o Evangelho. É quando você, aqui no começo do capítulo, você vê Paulo explicando o que é o Evangelho de Deus, que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. É a maneira de nós, ao encontrar com Jesus, nos relacionarmos com Ele, que era Deus encarnado, e assim a gente pode imitar a vida de Jesus e podemos adorá-lo em espírito e em verdade e podemos seguir o seu caminho. Essa é a mensagem básica do Evangelho. Traduzindo para a maneira como a Bíblia fala, é uma boa notícia. Uma boa notícia. A boa notícia que chegou até nós, que quer nos conduzir para uma nova vida, sempre, uma nova dimensão. E eu sei que nós, por nossa torpeza, por nossa ignorância, muitas vezes nos desviamos e deixamos nosso coração, às vezes, ficar distraído, ao ponto, às vezes, até de poder ficar mais endurecido. Não importa. Jesus vai até nós e a palavra dele é poderosa, que nós possamos, nossa parte é responder a esse amor e a essa palavra poderosa. Mas mais que uma vida diferente, Deus também quer nos dar um novo destino. Antes, segundo a palavra de Deus, éramos destinados à condenação eterna. E não é desejo de Deus que ninguém seja condenado, mas faz parte do homem, de nossas vidas, irmos também ao encontro de Deus, respondermos a Ele. E assim, quando nos tornamos cristãos, reconhecemos nosso pecado e damos início a uma vida nova, uma vida de não comodismo mais, uma vida de poder nos relacionar com Deus. Deus trouxe luz sobre as trevas da nossa vida, sobre a escuridão dos nossos pecados, revelou a nossa escravidão, mostrou claramente como estávamos ali algemados, acorrentados por uma infinidade de pecados. Você e eu, por uma infinidade de pecados. Seguíamos nossos desejos, erguíamos um trono, o trono da ilusão da nossa vida, colocando o nosso ego sentado lá e querendo servir a nós e a todo momento nós em primeiro lugar. E Jesus agora ele quer ocupar esse primeiro lugar na vida de todos, né? A boa notícia é que nós podemos sair, pudemos sair, e você que está hoje aqui, talvez está conosco, você também pode sair desse trono de ilusão, dessa forma de viver que não encontra Jesus em primeiro lugar, e deixá-lo ocupar o primeiro lugar em seu coração, na sua vida, de maneira prática, não teórica. De maneira prática, a vida cristã, o Evangelho nos ensina a equilibrarmos nossas ações com a teoria e com a prática. E a Bíblia nos chama a sermos praticantes da palavra de Deus. Não somente ouvintes, frequentadores de missa, de culto, com rótulos de evangélico, de católico, de espírita, seja lá que rótulo nós tenhamos. Não é com o rótulo que somos salvos. Somos salvos por responder por meio de fé a esse chamado incrível que Deus nos tem dado, e sermos praticantes da palavra de Deus. Deus não é indiferente nem apático, ele providenciou um plano. Imagina, um Deus todo-poderoso providenciou um plano, deixou público esse plano. E, por meio de vários profetas, desde o início da Bíblia, deixou público o plano de reconciliar o homem com ele. Há mais de 300 referências sobre a vinda de Jesus Cristo na Bíblia. Essa semana eu pude ler várias, mas há muito mais. Para citar duas para vocês podem anotar. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que o Messias viria e seria chamado de Emanuel. Isaías 7,14, Emanuel, da maneira que traduzida é Deus conosco. Deus andaria conosco aqui nesse mundo. Jesus andou conosco aqui. Ele não veio para ficar lá enclausurado, em convento, em qualquer outro lugar, só orando e só fazendo coisas. Não, Jesus veio para andar com pecadores, para andar com seres humanos.
comia com os seres humanos, andava, tocava, amava, abraçava, e assim Deus conosco se cumpriu a Escritura. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, Jesus nasce e é reconhecido como o Emanuel. Também, um outro texto que pode nos dar a referência ao plano de Deus, em Isaías 40, versículo 3, diz que o Messias nasceria de uma virgem e seu caminho seria preparado por uma outra pessoa. O que acontece? Quando o rei visitava uma cidade, alguns mensageiros, uma tropa ia na frente, iam limpando a estrada, ia limpando tudo que era feio, ia deixando o caminho livre para o rei passar e poder chegar naquela cidade. Quando Jesus começa o seu ministério, quem que havia feito isso? João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, João Batista é o que preparou o caminho para o rei, pregando sobre arrependimento de pecados e uma vida diferente, uma vida com atitude diferente, obediente. E qual era a mensagem dele? Era simples. Você que rouba, pare de roubar e vai viver honestamente. Se contente com o seu salário. Pare de ficar olhando a vida dos outros e querendo ter a vida do outro. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Era assim a mensagem. Uma vida prática. Preparou o caminho para o Messias. Deus se importa tanto com a sua vida que ele prometeu Jesus com inúmeras promessas. Deus quer que todos sejam salvos. Não haverá desculpa para ninguém por não encontrar Cristo. Ninguém terá essa desculpa no último dia por não ter oportunidade. As Escrituras estão até nós. Se houvesse só você e a Escritura, você poderia ler e você poderia obedecer à Escritura, mesmo se mais ninguém nesse mundo estivesse fazendo. Você, Deus e as Escrituras. E Deus poderia amá-lo e salvar você. Paulo recebeu um impacto dessa mensagem na sua vida. Ele encontrou a Cristo. Ele odiava a Jesus Cristo. Odiava a mensagem de Cristo. Odiava quem seguia a Cristo. Odiava a repercussão que o cristianismo, na época chamado de O Caminho, estava alcançando ali nos arredores de Jerusalém. E ele perseguia a igreja de Cristo, porque ele perseguia a imagem de Cristo, ele odiava tudo isso. O que aconteceu? Cristo foi ao encontro dele. Enquanto Paulo viajava de uma cidade para outra, com o intuito de prender os cristãos, Cristo foi ao encontro dele. E de maneira poderosa, impactante, como uma luz, fez ele cair do cavalo literalmente. E ele pergunta, por que você me persegue, Saulo? Paulo ainda tinha o seu nome antes de se converter. Por que você me persegue, Saulo? Interessante que até o nome muda, né? Imagina se você pudesse mudar o seu nome. Você poderia ter um novo nome. Talvez você não goste do seu nome, depois de cristão você pode adotar um outro. Olha que maravilha. Aí, Pedrão, pode ser a sua chance. Chamar Genésio, seja lá o que você quiser, meu irmão. É a sua chance. Alcino, imagina que chance poderosa de mudar seu nome, cara. Mas tudo bem, fica só a sugestão, tá bom? A Elson não, a Elson é muito lindo, irmão. Pode continuar com o seu nome, viu? Seu nome é impactante, muito bom. Paulo, ele encontra Jesus. Interessante que Paulo ele não sabia qual era o caminho. Ele achava que sabia qual era o caminho, que era achar que era ser mestre de coisas religiosas. Não tinha nada a ver com o caminho de Jesus. Ele achava que vivia a verdade. Ele achava que agradava a Deus. Mas encontrando Jesus, ele descobre o caminho diferente, a verdade total e verdadeira e a maneira correta de viver. E Paulo, assim, encontrando Jesus, recebe o impacto da mensagem. Essa nova mensagem inunda o coração de Paulo, ao ponto dele ser totalmente entregue a Jesus e dando a resposta a Jesus com a sua gratidão
ele passa a anunciar a todos os cantos que ele vive, que ele passa a anunciar que Jesus Cristo de fato é Senhor. Deus não é apático e ele não vai nos deixar ficar vivendo vidas enganadas. Ele sempre vai trazer pessoas que vai nos ajudar a viver o evangelho de uma forma viva, poderosa. Segunda reflexão para hoje, temos que fazer uma escolha. A mensagem de Deus ela é louca, absurda e estúpida. Louca, absurda ou estúpida, ou ela é a verdade. Não tem meio termo agora. Nunca terá. Para muitos é uma coisa de gente biruta, de gente que está alienada. Imagina quando você fala como deve ser um padrão de um namoro. Ou você está louco, ou é a verdade. O padrão de um casamento, de uma vida de um homem, de uma mulher, como que nós devemos fazer em todas as áreas de nossa vida. Sabe, não há opção. Eu queria que você agora viajasse comigo por 20 séculos agora. Chegamos a Roma agora, a carta ali, ano 57. Eu e você chegamos ali pelo túnel do tempo. Olha só que maravilha. E você começa a andar em Roma naquela época, cantada como a cidade eterna. A cidade eterna, o exército de Roma cantava isso. As pessoas anunciavam Roma a eterna, ou seja, ficamos agora para a eternidade. Roma dominava o mundo por meio da força, por meio da cultura, por meio da influência e dominava a mente das pessoas. A cidade ela tinha 1 milhão de habitantes, mais ou menos. 1 milhão de habitantes. E ela deu foi uma nova época em torno da vida começar a ficar mais em torno de cidades. A vida urbana começa a tomar conta da história. E Roma começa a construir estradas para melhor conduzir os exércitos e dominar e fazer movimentar o comércio. E tem tudo isso acontecendo ao redor do mundo. Seu exército intimidava. E ele chegava em novas cidades e dava oportunidade das pessoas virarem escravos e cidadãos romanos. Você tinha essa opção. Ou enfrentar o exército de Roma. E muitas cidades subsistiram, foram dominadas, exterminadas. Muitos homens morreram nas guerras. Eles conquistavam as cidades, desenvolviam centros urbanos, exportavam o seu estilo de vida, sua estrutura, sua política. Os espaços públicos começam a ser difundidos pelo mundo. Ser cidadão romano era algo assim de suma importância. Continue a viagem comigo. Nós vamos agora examinar a arte na época. A arte de Roma ela começa a ser exportada. Os padrões artísticos de Roma vão dominando o mundo. O que antes era grego, agora era greco-romano. E os etruscos também, que era parte ali de algumas cidades italianas, Roma também vai se apoderando do que era grego, do que era etrusco, e começa a desenvolver uma nova arte, mais próxima do real, o ideal de beleza. Defendiam que o belo vinha de Roma, não o belo cantor, esse que é o belo que é feio aqui no Brasil, mas a imagem do que é belo mesmo, do que seria a forma mais simétrica. E começam a colocar estátuas de seus políticos, de César, e tudo isso em todas as cidades dominadas. Padrão de beleza espalhado. A arquitetura. Alan, você que é um arquiteto, se eu falar alguma besteira, você me corrige só depois da pregação, não precisa ser ao vivo, tá bom? Roma começa a desenvolver agora pilastras, a marca original deles. Pilastras, pilares, prédios públicos, o Coliseu, arquedutos, eles conseguem captar a água e espalhar pela cidade de uma forma engenhosa, inédita. Os arquedutos, o tratamento de esgoto, inovações em engenharia.
Está viajando comigo, meu irmão? Está entendendo um pouco o que era Roma nessa época? E a religião, então? Eram crenças em muitos deuses. Júpiter era o deus principal. Havia um templo chamado de Panteão. Panteão. Panteão era o templo para todas as divindades serem adoradas, mas cada deus também tinha o seu templo próprio. E nas casas havia santuários também, para adoração desses deuses em cultos particulares. Júpiter. Júpiter tinha um filho também, Marte. Aí tinha Apolo, Vênus, Mercúrio, Minerva, Vulcano, Poseidon, Netuno. Aí você está falando, deve ser do filme Percy Jackson, né? Que alguns já viram, né? Todos esses deuses. É exatamente isso. Havia uma infinidade de deuses. E Roma difundia essa dominação política, militar, religiosa, cultural, e dominava as mentes das pessoas. Imaginou o que era viver naquela época? Imaginou o que era ser cristão em Roma? E as pessoas, você ia falar do cristianismo, e aqui versículo 7, Paulo ele fala: todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Paulo escreve a carta para todos os cristãos. No versículo 16 ele fala: eu não me envergonho do evangelho de Deus. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de judeus, depois do grego. E ele começa a falar: eu não me envergonho de difundir o evangelho. Imagina você como cristão ali no primeiro século, e você chega para um cidadão romano e fala: eu creio em Cristo. Quem foi Cristo? Foi um carpinteiro. Onde ele nasceu? Numa cidadezinha, uma vila na Judéia. Judéia? Como é que chama essa vila? Belém. Belém? Nunca ouvi falar. Carpinteiro? O que ele fez? Ele deixou uma nova mensagem. Ele era o Filho de Deus encarnado. O que aconteceu com ele? Ele morreu jovem ainda. Com quantos anos? 33. Por quê? Porque foi acusado de ser divisivo, de não seguir a tradição ali dos judeus e tal. E ele acaba sendo morto, mas ele foi morto por causa dos nossos pecados. E o romano perguntava: mas quem foi que condenou ele? Pôncio Pilatos, o procurador romano na Judéia. A pessoa ia falar: caramba, será que isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade mesmo? O cara morreu. Como que ele morreu? Crucificado. A morte de bandido na época. O que aconteceu depois? Ressuscitou. Não. Aí você já está querendo falar demais. Ressuscitou? Não. Você está louco, cara. Era loucura a mensagem. Deixa eu falar para você. Continua sendo louca a mensagem. E verdadeira. É verdadeira a mensagem de Deus. Nós sabemos que é verdadeiro, porque experimentamos em nossa própria vida. Mas os cristãos, eles estavam intimidados de pregar diante de Roma. E Paulo os faz lembrar do seguinte: o que é Roma perto de Deus? É o evangelho que é o poder desse mundo. É o evangelho que pode transformar o homem de dentro para fora e libertá-lo dos seus pecados. É no evangelho que você vai encontrar a resposta, nunca em Roma. É no evangelho que você vai aprender a amar as pessoas como Deus e viver a vida que agrada a Deus. E Paulo fala: não me envergonho disso. Roma é só um instrumento de Deus. Mas, Leandro, e as estradas? As estradas eram para difundir o evangelho. Mas e o agrupamento nas cidades? Para facilitar a evangelização das pessoas. Ótimo! Quanto mais agrupadas, melhor para a gente anunciar a mensagem de Deus. E as pessoas em Roma falavam: César é Senhor. E Paulo fala: não. E a palavra de Deus fala: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Hoje nós vivemos num mundo que o materialismo é o Senhor. As preocupações querem ser o Senhor da nossa vida. A religiosidade fácil quer ser o Senhor da nossa vida. Em contrapartida, Jesus
quer ser o Senhor da nossa vida. A quem nós estamos ouvindo, irmãos? A nossa devoção está caminhando para que lado? Para Paulo, o evangelho era a solução do mundo. Para você, qual é a solução desse mundo? A política? Os prazeres? A vida correndo atrás de um monte de coisas? Ou é no evangelho que você tem encontrado a resposta para a sua vida? Sabe, irmãos, se nós voltássemos à época e tivéssemos essa oportunidade, nós iríamos ver cristãos morrendo no Coliseu, mortos por animais selvagens, mortos à espada, passando por todo tipo de tribulação, perdendo seus bens, pela única questão de ser um discípulo de Jesus. Citei Nero no início, porque Nero ele coloca fogo em Roma e acusa quem? Os cristãos. 1/3 de Roma pega fogo naquela época. E ele, para dissimuladamente não assumir a responsabilidade do que ele tinha feito, ele acusa falsamente os cristãos e desencadeia uma perseguição feroz pelos cristãos por volta do ano 60, 62. E cristãos são mortos, são perseguidos por causa da mensagem. O próprio Paulo, por volta do ano 67, em sua segunda prisão, ele é decapitado por causa do seu amor por Jesus Cristo. Sabe, irmãos, essas coisas são história, mas elas não devem simplesmente ficar na nossa mente. A vida cristã é algo que deve nos custar muito caro, que deve nos custar muito caro. Nós não podemos transformar a vida cristã em uma vida de roupas velhas, espiritualmente falando. Uma vida de ficarmos olhando para trás, com medo e inseguros de novamente entregarmos nosso coração. Nosso coração não deve ser entregue à igreja. Nosso coração tem que ser entregue a Jesus. E isso deve refletir em toda a nossa vida, servindo a igreja, que a igreja é de Jesus. Porém, isso tudo tem que ser reflexo da nossa entrega para Cristo e darmos sempre o nosso melhor e termos experiências novas, sonhos novos, uma nova consagração, novas decisões. E a mensagem do Evangelho ser algo poderoso em nós ainda hoje, para transformar nossa vida ainda hoje e nos levar a passos largos, a não perdermos de vista. E nós não viemos aqui, não fomos chamados para conquistar esse mundo com tudo que nele há. Nós fomos chamados para algo muito mais além, de termos a expectativa de termos a vida eterna. Roma se orgulhava de ser a cidade eterna, mas a cidade eterna é a Nova Jerusalém, para a qual Jesus Cristo tem preparado um lugar para todos que nele confiam por meio da fé, que será tema de outras pregações aqui. Nós vamos falar de fé, de várias questões. Mas eu quero animar vocês, irmãos, mergulhem nas Escrituras Sagradas. Mergulhem minuciosamente nas Escrituras Sagradas. Que seja um mês novo para você. Um frescor, com coisas novas, experiências novas com Deus. E que a mensagem que foi nova no primeiro século seja nova hoje, no século 21, onde Deus possa nos usar poderosamente, como usou Paulo e os cristãos em Roma, que nós também podemos ser usados aqui em Sorocaba, aí em Franco da Rocha e em São Paulo, onde a maioria de vocês vivem. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos.